Viajantes podem se achegando, que hoje o tema da nossa série da Teia dos Alquimistas é um tema que eu amo falar sobre ele. Vocês estão sentando num sofazinho hoje dentro de um planetário. Então vamos hoje aos olhos da astrologia. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Você chega num dia super especial aqui na Teia dos Alquimistas. Hoje eu quero trazer um pouquinho sobre o viés da astrologia, que a gente faz nossas bruxarias aqui dentro. Eu sou a Aline Munay, inspiradora de almas. Estou nessa série de episódios da Teia dos Alquimistas, compartilhando um pouquinho com vocês do que a gente faz aqui dentro dessa comunidade que nasceu ano passado, né, que veio de um chamado muito grande de várias partes minhas, querendo comunicar e levar um pouco mais do que eram todas essas sabedorias que há alguns anos eu venho estudando e me debruçando. E assim nasceu a Teia dos Alquimistas. Ele é um espaço sagrado, onde a gente mergulha muito mais fundo nas nossas questões pessoais. Eu tô sempre compartilhando por aqui, pelos nossos meios de comunicação, né, um pouquinho dessas reflexões do dia a dia, da nossa vida diária. Mas a Teia dos Alquimistas é esse lugar que eu senti que era muito importante, que a gente pudesse estar numa egrégora fechada, protegido pelos nossos guias, pelos nossos mentores, para investigar um pouquinho mais essas nossas feridas, né? As partes que nos doem, as partes que em nós precisam ser reconciliadas. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso em qualquer cenário, é preciso mesmo que a gente esteja nesse espaço que a gente entende como sagrado, para que a gente possa se vulnerabilizar, uma vez que hoje em dia a vulnerabilidade já é um tema tão desafiador, né? Quantas pessoas aí estão todas enclausuradas e fechadas nas suas próprias dores, mágoas, ressentimentos e rancores, exatamente pelo medo da vulnerabilidade, de se expor, de às vezes falar de uma ferida, falar de uma dor, com, enfim, crenças aí infinitas sobre o que poderia representar. Então esse foi um dos meus objetivos com a Teia dos Alquimistas, e esse é o momento que eu quis aquecer os motores para quem não faz parte ainda e quiser chegar para o nosso ciclo desse ano, que se abre oficialmente no Ano Novo Astrológico, junto com o equinócio de outono. É quando abrirei os portais para darmos início à viagem de 2025. Então fica aí, pega seu chazinho, senta no seu sofá bem pertinho aí de um planeta que você gosta, que eu quero compartilhar exatamente o meu viés da astrologia. A astrologia, ela tá na minha vida, assim, eu não consigo dizer exatamente desde quando, porque eu era, gente, aquela adolescente que procurava o jornal para ler João Bidu e ler o meu signo. Eu era aquela adolescente que todos os dias de manhã a gente não podia atrasar no carro para ir para a escola, porque 7 alguma coisinha na rádio que o meu pai escutava, a mulher passava as dicas astrológicas do dia para os signos. A minha avó, ela é uma amante dos signos. Eu lembro de pegar os livrinhos que minha avó tinha, a Bíblia dos signos, e que ela lia, e eu queria ler os signos dela também. Então, a astrologia, ela é muito natural, assim, desde que eu acho que eu me entendo por gente. Eu adorava ler o meu signo nas revistas Capricho. Gente, lembra da época da revista Capricho? Eu adorava ler meu signo ali. E ao longo do tempo, esse foi se tornando um interesse com mais profundidade, né? Então, eu lembro de no começo fazer assim, sabe, uns workshops, uns cursinhos assim por cima para saber. Nunca imaginei que eu me tornaria astróloga, esse nunca foi o objetivo final, era mesmo por uma vontade minha, era algo dentro de mim. Que inclusive, quando eu fiz minha primeira formação profissional com a Rafa, assim, acho que é a minha primeira professora profissional, que eu tenho também um carinho, uma gratidão enorme por ela. Eu lembro que quando eu terminei a primeira formação profissional com ela, ao final eu fiz assim, nossa, eu tenho uma sensação, acho que agora eu entendi que eu só estou relembrando um conhecimento que faz parte da minha alma. E aquilo foi muito forte para mim, sabe? Porque eu percebi que eu não estava conhecendo
algo novo, eu estava me relembrando. Era como se a cada aula, a cada módulo que eu fazia, eu tinha uma sensação de relembrar. Eu falava assim, ah, verdade, é isso. Ah, nossa, é isso. E aqueles conhecimentos, eles permeavam o meu corpo com muita fluidez. Né? Quando eu comecei a ler meus primeiros mapas, eu lembro que eu tinha medo. Eu falava assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso daqui. Como é que eu vou conseguir ler isso aqui? Porque uma coisa é você tá ali com a professora, né? Outra coisa é você ler um mapa. E eu lembro que os primeiros mapas, eu tava fazendo a leitura do mapa e eu tinha uma sensação que eu tava falando, algo falava por mim. Eu acho que essa é a melhor forma de poder trazer isso aqui para vocês. Algo falava por mim. Não existia uma coisa que precisava ser decorada, sabe? Quando a gente, sei lá, na época ia fazer um trabalho na escola e a gente decorava, né, gente, o trabalho. Não, quando eu sentava ali na frente de uma outra pessoa e eu tinha um mapa astrológico ali nas minhas mãos, aquilo ia acontecendo, ia me atravessando, acho que é isso. O posicionamento dos planetas, os signos, eles me atravessavam e aquilo ali acontecia uma composição, uma alquimia dentro de mim e eu devolvia para a pessoa. E foi muito interessante poder me observar no início da minha caminhada com a astrologia. Foi dali que surge, né, para quem me acompanha, inclusive nas outras redes, o Decifrando Enigmas. Então eu fui entendendo que era como se eu tinha uma de Sherlock Holmes. Eu falo que eu acho que na época de Sherlock Holmes eu seria a pupila dele com toda certeza absoluta, porque se tem uma coisa que eu tenho prazer em decifrar enigmas, essa coisa de me sentir uma detetive, né, de uma coisa que tem ali um monte de pecinha de quebra-cabeça e a gente precisa ir decifrando aquilo e organizando as pecinhas do quebra-cabeça, isso me traz motivação, né? Isso me traz tesão pela vida. E a astrologia é esse lugar para mim. É claro que, como várias filosofias, eu já falei isso aqui, inclusive no yoga, falei pela filosofia da constelação, tudo pode se tornar comercializável, né? E a astrologia, de uma certa forma, hoje ela é muito comercial. Ela vende muito. Então, é claro que nas doses certas, eu falo que não há problema da gente dar risada com os perfis que fazem a chacota dos signos, né? Que fazem aquelas brincadeiras. Eu acho super divertido, morro de dar risada. Várias pessoas mandam pra mim todos os dias, mas eu não deixo de trazer a reflexão e o olhar de que a astrologia não é aquilo, não é só aquilo, pelo menos. Aquele é um momento que a gente pode ter de diversão, de dar risada, de deixar mais leve, mas o estudo da astrologia para si mesmo, para o seu autoconhecimento, se você quiser mergulhar na astrologia para se revelar, para se apropriar dos seus dons, talentos, para entender os seus desafios, ela é um lugar de muita profundidade. Tanto que qualquer pessoa que vem fazer um atendimento comigo, sejam as mentorias astrológicas, uma revolução solar, um mapa astral, eu sempre falo, olha, o seu caminho está começando agora. O mapa é bússola, ele é bússola da nossa vida. Eu entendo o mapa como uma bússola. Ele aponta norte, ele aponta sul, ele aponta leste, ele aponta oeste. E durante essa sua encarnação, nessa vida terrena, o seu mapa astral, né, o seu mapa natal, que é o mapa do seu nascimento, até você fazer a passagem, você está estudando e se apropriando mais do seu mapa. Ele é um eterno descascar de cebolas. Então, não dá pra gente chegar na astrologia e achar que, eu li meu mapa uma vez, acabou, já sei tudo. Não, não sabe. Eu tenho que te dizer que não, você não sabe. Quantas pessoas chegaram comigo falando assim, Aline, mas eu vou ler de novo meu mapa, eu já li meu mapa há 5 anos atrás, eu já sei tudo. Eu falo assim, posso ser sincera? Você não sabe tudo. Até porque o mapa astral, gente, essa é a maneira, tá? Como eu vejo, essa é a minha verdade, ele é um campo. E a partir do momento que ele é um campo, ele vai se apresentar para você de formas diferentes em cada momento seu da sua vida. Eu tenho mentorandas que fazem um processo de um acompanhamento recorrente, é impressionante. Quantas vezes eu já não cheguei para uma pessoa e falei assim, caramba, mas eu nunca tinha visto esse aspecto aqui no seu mapa, como é possível? Mas por quê? Aquele aspecto, ele salta aos meus olhos, né? Ou ele salta aos olhos do cliente exatamente no momento que ele tem que saltar, porque é o que aquela pessoa vai estar trabalhando naquele momento da vida dela. Não adianta a gente querer chegar no mapa, isso minha professora, a Rafa, falava muito isso pra gente durante a formação. Ela fala assim, não acha que você vai conseguir falar tudo, porque não existe nem esse tudo.
São tantos os desdobramentos, são tantas as ramificações que a gente vai encontrando num mapa que seria impossível eu prometer para alguém que eu vou entregar tudo. Eu faço uma leitura do mapa no momento em que você precisa. E na Teia dos Alquimistas, a maneira da gente estudar astrologia, eu gosto muito de trazer um certo lugar de autonomia. Em que sentido? Você, no mínimo, se sentir autônomo do seu próprio mapa. Como é que você consegue ali, às vezes, bater um olho e falar assim, lua cheia de Gêmeos, tá passando aqui, ó, na minha casa 3 do mapa. Então mais ou menos eu sei o que pode se desenrolar nesse período. Olha, os eclipses do ano de 2025, eles vão acontecer no eixo de Peixes e Virgem. Esse eixo aqui do meu mapa que vai ser trabalhado. Eu já fico em estado de alerta, né? Eu já sei que alguma coisa vai acontecer ali. Eu acho que é muito importante. Eu trouxe isso... eu trago isso desde a minha época de educadora física, que eu achava que não fazia sentido um aluno ser dependente do professor. Eu falo assim, gente, isso não faz sentido para mim. A autonomia, a liberdade, né, gente? Olha, como uma clássica aquariana com lua em Sagitário que sou, a autonomia e a liberdade, elas são valores muito importantes. Eu acho que todos nós temos que conquistar essa autonomia. É claro que quando você aprofunda em algo, você precisa de um profissional especializado, né? Eu adoro muito esse conto, um navio que ele começa a entrar água, e aí todo mundo tenta consertar de todos os jeitos possíveis e imaginários. O dono do navio não quer gastar dinheiro, então ele manda cada um ir tentando fazer algo, não consegue, até a hora que ele fala assim, ok, vamos ter que chamar um especialista. Chega o especialista lá, e em 2 minutos ele gira um parafuso, ele conserta o vazamento, e ele manda uma notinha lá pro dono do barco de R$1 milhão. E aí o dono do barco fala assim, nossa, mas R$1 milhão para você girar um parafuso? Aí ele escreve assim, sei lá, R$1, girar o parafuso. 999,99 mil, saber o parafuso certo a ser girado. É sobre isso, ou seja, a gente ter uma certa autonomia do nosso mapa, do nosso yoga, da nossa visão sistêmica no nosso dia a dia, eu acho isso super importante. Mas é claro que em algum momento o especialista, o astrólogo, o constelador familiar, né? Seja lá a terapia que você vai buscar, ele te expande o olhar, ele te traz mais recursos e ele te ajuda a enxergar algo que você, num certo momento, não consegue mais enxergar sozinho. E em todos os momentos da nossa vida, a gente pode recorrer a essa bússola, né? É o nosso mapa astral, para quem já conhece e para quem não conhece. É uma mandala dividida em 12 fatias de pizza e cada uma delas traz um setor da nossa vida. Desde o eu pessoal, finanças, família, comunicação, expressão, filhos, projetos, relacionamentos afetivo-amorosos, carreira, profissão, amigos, saúde, espiritualidade. A gente enxerga tudo ali. Então, o mapa, ele é um recurso para o dia a dia. Veja, a astrologia, inclusive, ela é mãe da astronomia. O que significa isso? A gente está falando que desde os nossos primórdios, eles se guiavam pelos céus. A gente tem diversas vertentes diferentes. Vocês vão ver algum conto, alguma história em que em algum momento tem uma figura principal que está sendo guiada pelo céu, pelas estrelas, né? A maneira como os antigos enxergavam os eclipses, os eventos que aconteciam. Ou seja, a astrologia, ela existe desde que o mundo é mundo. E aí, quando a gente se apropria desse conhecimento, ele é o quê? Um processo que a gente utiliza das características dos planetas e como isso reverbera no comportamento humano. E aí, a gente está falando dessa fusão. Exatamente, a gente usa muito a lei hermética, que é assim como em cima, embaixo, assim como dentro, fora. Ou seja, o que está acontecendo nos céus está acontecendo dentro da gente, né? O que está acontecendo dentro da gente, a gente está vendo acontecer fora da gente. E quando a gente começa a caminhar melhor com essa orientação e com esse direcionamento da astrologia, é como se a gente fosse ganhando mais consciência para viver os nossos processos. Se você está chegando aqui agora, eu convido que você assista os episódios anteriores, mas principalmente quando eu falei no episódio do yoga, que eu falei,
olha como vai ser importante a gente ter ferramentas do yoga para atravessar um ano de 2025 num olhar da astrologia, exatamente porque teremos aí os eclipses desse ano acontecendo num eixo que fala, inclusive, de saúde mental, Peixes e Virgem. A gente vai ter que lidar com a nossa mente, com o caos da nossa mente. Então, imagina você ter um recurso da meditação, você ter o recurso dos pranayamas, você ter o recurso de fazer algumas posturas, de colocar o seu corpo em movimento, de liberar uma tensão, de liberar uma raiva, num momento em que a gente vai ser chacoalhado, num eixo que numa ponta é o que a nossa sociedade enaltece, então o materialismo, o ceticismo, o controle, a crítica, a cobrança, e do outro lado completamente o oposto. Peixes, o invisível, o caos, a espiritualidade, a fé naquilo que eu não vejo. Olha, eu vou compartilhar com vocês esses dias mesmo. Eu tenho um trabalho também com pets que eu faço comunicação intuitiva animal. E esse é um processo em que eu me conecto com o animal por estado de meditação. Então, eu não converso com o seu animal olhando fisicamente para ele. Eu vejo uma foto do seu animal, eu entendo que você quer se comunicar com ele e eu entro num estado de meditação, num estado alterado de consciência e faço a comunicação dele num outro nível, num nível espiritual, num nível de um plano astral. E esses dias, uma pessoa veio me procurar e quando eu contei para ela, ela me perguntou como funciona e eu contei como funcionava. E ela falou assim para mim, nossa, mas eu não consigo nem vislumbrar como isso acontece. Como assim que você não vai falar com o meu gato olhando para o meu gato? Como é que você não vai pegar no meu animal? Mas como é que conversa em meditação? Nossa, mas isso não faz sentido para mim, imagina, eu não consigo nem entender isso que você está falando. E aí é óbvio, né, que ali tinha um contexto de abertura e eu falei para ela, olha, muito provavelmente você é uma pessoa com muita terra no seu mapa e você tá muito puxada no lugar do materialismo, né, dessa coisa cética, dessa coisa do eu só acredito vendo, eu só acredito pegando, eu só acredito palpando. E em específico, para os nossos próximos 2 anos, que é 25 e 26, que os eclipses vão acontecer nesse eixo, a humanidade, a coletividade vai ser chamada para a gente confiar exatamente nesse oposto que está todo mundo tão viciado. Ah, eu só acredito se eu vejo, eu só acredito se eu pego, eu só acredito no que está na matéria e eu tenho uma completa desconexão com a minha espiritualidade. Olha, vamos sofrer. Quem ficar nesse lugar para esses próximos anos vai sofrer. O excesso de controle, as críticas excessivas, né? O excesso de perfeccionismo, a autocobrança, esse é um lugar que vai baixar a nossa energia para esse ano. A gente é chamado a se conectar com o invisível, com a nossa espiritualidade, seja ela como ela se manifestar na sua vida. E que aqui eu já aproveito para dizer que eu trabalho com a espiritualidade, não com a religião, que são coisas completamente diferentes. Então essa espiritualidade, essa fé, esse soltar do controle, esse confiar no tempo divino, no tempo do universo, vai ser o nosso chamado para esse ano. Então usar dessas filosofias que a gente tem, desses recursos que a gente tem, eles vão ser altamente sustentadores para que a gente possa passar por esses próximos 2 anos sem sofrer tanto, sem entrar num burnout, sem entrar numa depressão, numa crise de ansiedade, porque eu não consigo lidar com a minha mente, porque eu deixo a minha mente me dominar. A grande questão que a gente tem aí nos transtornos mentais é porque a pessoa não está no volante da própria vida. Não é o self, não é a alma que está comandando, mas é sim o ego, é a mente. E desse lugar é caos, é ilusão, é crença, é limitação, é paradigma. É visão limitada. Quando a gente permite que o self segure o volante, ou seja, quem que é o self, Aline? É sua alma, é seu coração, é seu espírito, como você queira chamar, mas é tudo menos a sua mente, é tudo menos o seu ego. Porque nesse lugar da mente, nesse lugar do ego, você está limitado, a sua visão está muito limitada. Expandir essa confiança para o invisível exatamente vai ser o nosso chamado. E aí, como é importante que a gente vá se nutrindo dessas ferramentas que exatamente nos conectam a esse lugar. Porque olha só, já falamos aqui da constelação familiar, ela é um campo morfogenético em que eu posso estar ali vendo uma manifestação de um bisavô seu que você nem conheceu. Mas aí, você está vendo
Poxa, nem conheceu o bisavô. Mas é um campo que ressoa, é um campo vivo. É um campo morfogenético que está ali trazendo o seu sistema. O yoga são as posturas? As posturas são um caminho para eu chegar num estado búdico. É isso que o yoga quer. E o estado búdico, ele transcende o corpo. Então, eu movimento meu corpo para eu chegar num estado búdico, né? Então, eu faço pranayamas, exercícios respiratórios, para eu silenciar minha mente, chegar num estado de consciência alterado, onde a gente pode ter várias, inclusive, manifestações místicas, né? Manifestações que transcendem a compreensão da nossa mente, praticando meditação, praticando jejum, praticando exercícios respiratórios. Quantas vezes, imagina, gente, não precisa, né? Você fala assim, a gente vai falar de xamanismo daqui a pouquinho por aqui, mas eu só altero meu estado de consciência tomando ayahuasca? Claro que não. A ayahuasca é mais uma ferramenta, mas você altera seu estado de consciência em jejum, com exercícios respiratórios, em processo de meditação. Ou seja, qual é a ferramenta que mais vai te alimentar naquele momento do que você precisa? E assim é com a astrologia. A astrologia, ela é norteadora, a astrologia, ela é orientadora, ela revela, sim, os seus potenciais, os seus dons, os seus talentos, as suas feridas. Olha, quantas vezes chegaram as pessoas para eu fazer uma leitura de mapa e a pessoa tá falando uma coisa para mim que não tá no mapa, não é aquilo, não é aquilo. E aí eu falo, olha, a leitura astrológica, ela é quase como um nudes. Se você não quer ter um nudes astrológico, não venha para astrologia, porque não dá para a gente mentir para astrologia. Tanto que a astrologia, eu quero deixar claro, aqui, gente, não é um sistema de crença. Eu não quero que você acredite na astrologia, porque a astrologia não precisa que ninguém acredite nela. A diferença de um sistema de crenças em que você tem que acreditar, a astrologia, ela é um sistema simbólico. Ela é uma leitura de símbolos. Assim como você fala português, porque você lê símbolos, as letras são símbolos, os números são símbolos. Eles formam frases e você entende o português. Ninguém acredita no português. Assim é com o japonês, assim é com o inglês. Você tem símbolos. Esses símbolos, quando unidos, formam frases. E aí você lê o japonês. A astrologia é a mesma coisa. Eu tenho símbolos e quando eu sei ler os símbolos, eu junto, faço frases e eu falo astrologuês. Por isso que diferente, se você é um cético, seja muito bem-vindo, porque eu adoro os céticos por aqui, não é sobre eu te provar nada, eu não quero te provar, eu não quero te convencer, eu não quero que você acredite. Você pode escutar. Se você se abrir para escutar o astrologuês, ele pode, assim, te trazer expansão de consciência, te abrir a maneira como você vê sua vida, talvez de uma forma que você nunca tenha acessado até hoje. Essa é a potência da astrologia e por isso que ela é bússola da vida, porque ela vai norteando os nossos caminhos o tempo inteiro. Ela está trazendo uma mensagem, essa mensagem é decodificada. Daí vem decifrando os enigmas. Eu estou o tempo inteiro olhando mapas e decifrando os enigmas que aquele mapa estão trazendo para uma pessoa em cada momento particular da vida dela. Essa é a contribuição da astrologia para a nossa vida. Então, para quem aí talvez tenha suas resistências, né? Ou, mas não acredito, mas é muito místico. Não, gente. Tem místico aqui? Tem. Sempre tem bruxaria em tudo, né? Mas também não tem, não. Tem a sua parte bem técnica, sim, de símbolos que estão sendo lidos e que cada um deles representa uma frase e a gente constrói ali, então, um texto para a pessoa. É isso, assim... Eu sou muito apaixonada pela astrologia, eu sou muito grata pela astrologia, eu realmente me nutro da astrologia todos os dias e quanto mais eu acompanho a astrologia de perto, não só na minha vida pessoal, mas na vida das pessoas que passam pelo meu caminho, eu percebo o quanto ela é potente e o quanto ela clareia caminhos, o quanto às vezes pessoas que estão inseguras, a astrologia ela traz a segurança, a confiança que faltava para a pessoa tomar uma decisão, para a pessoa mudar de uma carreira, para a pessoa encerrar
encerrar um relacionamento ou sair de um vício destrutivo, a astrologia tem essa potência. Então eu acredito muito nesse poder de transformação e aqui, principalmente na Teia dos Alquimistas, a gente usa muito a astrologia. Eu trago muito ela para vocês olharem para dentro do mapa de vocês. Eu trago cenários no momento atual. A gente sempre faz um estudo a cada mês, quando o Sol entra num signo específico. Então, assim, a gente se debruça muito sobre astrologia por aqui. E esse é um conhecimento infinito. Acredito que seremos eternos estudantes do céu e que ele sempre possa aí nos orientar e nos clarear para os nossos caminhos. Muito bem, desejo que esse convite, então, possa tocar o seu coração mais uma vez. Que você possa estar se sentindo aí curioso para vir fazer parte dessa nossa egrégora. É óbvio que começaríamos junto com o Ano Novo Astrológico, então por aí vão acalmando os corações, que já já a gente inicia, temos alguns episódios ainda pela frente. Se tiverem dúvidas, se quiserem fazer sugestões, comentários, deixem aqui nos comentários, que vai ser uma alegria poder conversar com cada um de vocês. E eu agradeço mais uma vez muito a presença, espero que ter sentado aí no sofazinho do meu planetário especial para cada um de vocês tenha feito a diferença e que possa ter plantado essa sementinha aí da astrologia no coração de cada um. Seguimos avançando, adelante viajantes, vamos, que o caminho é longo.